polêmico e ao mesmo tempo importante, que é como gerenciar a nossa língua. Como gerenciar a nossa língua. Para isso nós vamos estudar Tiago capítulo 3, dos versos 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Abram aí as suas Bíblias. Já já a gente vai ler junto. Mas primeiro eu quero só recapitular um pouquinho, porque já faz um tempo que eu não prego. Veio um pastor visitante, depois teve o pastor Kleber, depois teve culto de testemunhos, então já tem um tempo. Então, provavelmente alguns de vocês nem se lembram que a gente está fazendo uma série em Tiago. Então, nós estamos fazendo uma série no livro de Tiago, hoje é o meu 7º sermão, e no último, nós vimos que Tiago nos ensina que a fé verdadeira sempre vem manifestada através de ações, através de obras. Se nós queremos que a nossa fé seja vista de maneira prática, então nós devemos praticar as boas obras. Tiago nos ensinou isso. Tiago então foi claro, fé sem obras é morta, do mesmo jeito que um corpo sem espírito também está morto. Agora, ao entrar no capítulo 3, ele nos mostra mais um teste de autenticidade da nossa fé. O uso das nossas palavras. Se as obras revelam a nossa fé, as palavras revelam o nosso coração. Então, se as obras elas revelam a nossa fé, as palavras proferidas revelam o nosso coração. Então, para ilustrar, pense numa pequena faísca em meio a uma floresta seca. Parece inofensiva, mas em minutos pode virar um incêndio incontrolável. Se você tem acompanhado as notícias, você tem visto que Portugal, a Itália, a própria Espanha têm passado por esse tipo de problema. E eles pedem, por favor, não joguem bituca de cigarro na beira da estrada, porque isso pode, uma faísquinha, um foguinho dali pode gerar um incêndio. E muitas vezes é assim que começa um grande incêndio. E se você se lembrar, alguns anos em Kensington aqui, teve um prédio grande que pegou fogo, muita gente perdeu suas vidas ali, muita gente perdeu tudo que tinha. E, segundo os especialistas, diz que tudo começou por causa de um curto-circuito. Uma coisa pequena, uma faísca pequena que gerou um incêndio sem precedentes e incontrolável. Então, assim é a nossa língua. Assim é a língua pequena, mas com um poder gigantesco. Alguém já disse que a língua é um músculo. Alguém já disse que o músculo mais importante, o músculo mais poderoso que você tem no seu corpo é a língua. É a língua. Então, Tiago nos chama a refletir. Como nós temos usado as nossas palavras? Elas revelam um coração transformado ou ainda revelam um coração desgovernado? Todos nós, sem exceção, enfrentamos esse desafio. Afinal de contas, nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar, alguns menos, outros mais, mas nós gostamos de falar. Alguns estudos indicam que nós passamos 1/5 da nossa vida conversando, falando, o que dá em média 14 anos da nossa vida. Nós passamos em média 14 anos da nossa vida falando, e grande parte dessas palavras gira em torno de outras pessoas, e muitas vezes em forma de fofoca. Mas dizem os bons crentes que o crente não faz fofoca, o crente comenta. Alguns crentes dizem, não, pastor, o crente não faz fofoca, o crente comenta. Bom, se você quer dar um outro nome para a sua fofoca, você pode dar o nome que você quiser. Mas fofoca é fofoca e ponto final. Não tem outro nome para dar. Tiago, ele não trata isso como algo pequeno. No capítulo 1, que nós já estudamos juntos, ele alertou, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ele já nos alertou sobre isso, Tiago 1:26. A Bíblia nos mostra o impacto das palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Salomão, em Provérbios 6, ele cita 7 pecados, e 3 deles têm a ver com a língua. Ele diz o seguinte, Provérbios capítulo 6:16. Ele diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª delas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Dessas 7, 3 estão relacionadas à língua. Você já foi ao médico?
Aqui parece que não tem, tanto que eles mal olham para a nossa cara, quanto mais pedir para nós mostrar a língua, né? Então, mas no Brasil, se você tem mais de 40 pelo menos, no Brasil antigamente você ia ao médico, a primeira coisa que ele falava para você é o quê? Põe a língua para fora. Deixa eu ver sua língua. Por quê? Porque muitas vezes é ali que o médico vai descobrir qual é o seu problema. É ali que ele vai descobrir qual é o seu problema. Vai saber se existe algo errado com o seu corpo. Aí a nossa vida espiritual é a mesma coisa. A nossa língua revela o que está no nosso coração. A nossa língua revela aquilo que está no nosso coração. Tiago, então, ele está preocupado. Ele quer que nós aprendamos a domar a nossa língua. Porque palavras, elas não são neutras. Apesar de nós vivermos num mundo de neutralidade, ultimamente, né, onde tudo tem que ser neutro. Não, as palavras, elas não são neutras. Não são. Elas mostram quem realmente nós somos e a quem nós pertencemos, de acordo com aquilo que nós dizemos. Então, os versículos que nós vamos ver hoje, ele usa imagens fortes, exemplos fortes, para nos ajudar a entender o perigo, a responsabilidade e o propósito daquilo que falamos. Então, agora sim, vamos voltar lá, Tiago capítulo 3, e nós vamos ler dos versos 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem, porém, como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, dizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Já nos versos 1 e 2, Tiago inicia esse capítulo com uma advertência direta e solene, principalmente àqueles que exercem liderança. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porque sabemos que seremos julgados com maior vigor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele observa que essa palavra tem um peso enorme sobre nós, especialmente para aqueles que se colocam na posição de ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque as nossas palavras têm peso. Tiago, ele começa então com essa exortação. Ensinar não é apenas uma função de prestígio, mas é uma responsabilidade tremenda que Deus coloca sobre nós. Quem ensina forma consciência. Quem ensina influencia muitas vezes as pessoas. Quem ensina pode, se de maneira errada, afastar pessoas da verdade e até causar tropeços eternos na vida das pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ensinamos. Tiago, ele não fala só dos mestres, mas ele vai adiante. Logo em seguida, ele amplia esse escopo do qual ele está dizendo. Ele diz, todos tropeçamos, de muitas maneiras. Primeiro ele fala dos mestres, dos que ensinam, mas depois ele chama a igreja para pensar como um todo. Ele diz, pois todos tropeçamos. E uma das formas mais comuns é justamente no que falamos. A língua
Dizem alguns que a língua é o espelho do coração. Ela revela se estamos amadurecendo espiritualmente ou se ainda somos dominados pela nossa velha natureza. Tiago vai além. Ele diz que quem consegue controlar a sua língua demonstra domínio próprio e maturidade. Domínio próprio e maturidade. E não se trata aqui de uma perfeição absoluta. Não é isso que Tiago está ensinando. Ele não está dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas ele está falando de equilíbrio na nossa fala, de equilíbrio na nossa maneira de pensar e expressar aquilo que nós pensamos. Ele está falando de crescimento, de maturidade espiritual, de sensibilidade e de direção do Espírito Santo de Deus. Mas vamos ser francos. Vamos ser francos. Isso não acontece naturalmente. Domar a língua é um dos maiores desafios da nossa vida, em todas as esferas. A tendência é sempre falar demais. A tendência é sempre falar, é julgar sem pensar, é ferir sem querer ou até querendo, mas a nossa tendência é sempre falar demais. E Tiago, então, ele nos chama a essa reflexão. Nossas palavras revelam um coração sábio e temente a Deus, ou elas revelam um coração impulsivo e imaturo diante das pessoas? E ele vai além. Os versos 3 e 4 que nós lemos, ele diz que a língua ela dá direção. Ele colocou aqui os exemplos nos freios da boca dos cavalos e também o leme de um navio. Tiago deixa claro que, embora pequena, a língua tem poder enorme sobre o rumo da nossa vida. Às vezes, nós achamos que palavras são apenas sons passageiros, que se vão. Mas também há quem diga que a palavra proferida, ela não tem volta, não tem como voltar, não é verdade? Uma vez que saiu, saiu. Então, não adianta pensar depois que falou, tem que pensar antes de falar. Porque pensar depois que falou, o máximo que a gente pode fazer é pedir desculpa e esperar que a pessoa nos perdoe, né? Então, Tiago diz que a língua tem um poder enorme sobre o rumo da nossa vida. E às vezes nós achamos que essas palavras são passageiras, mas elas moldam decisões. Elas afetam relacionamentos e muitas vezes definem destinos. Pense bem, quando você toma uma decisão importante, ela começa onde? No seu pensamento, né? Ela começa no seu pensamento. E para essa decisão se tornar realidade, ela precisa passar pelas palavras. Quem nunca? Você tomou uma decisão, não tem ninguém para você falar da decisão que você tomou. Com quem que você fala? Com você mesmo. Mas você fala. Tomei essa decisão, agora eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Você fala com você mesmo. Então, a palavra, ela tem esse poder. E essas palavras, elas vão influenciar tudo que está ao nosso redor. O que falamos não apenas sai de nós, mas as palavras também nos guiam. O que é o manual de prática e vida do crente? E ela é o quê? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos chamou para quê? Para falar, para pregar o quê? A palavra de Deus. Então está vendo como as palavras, elas influenciam e elas dão rumo para a vida das pessoas? Tiago ilustra isso com essas duas imagens. A primeira delas é um cavalo. Confesso a vocês, nunca andei a cavalo e também não tenho intenção de andar. A Adriana gosta, mas eu não passo perto. Eu falo, para que montar a cavalo? Para quê? Ah, porque é legal, é gostoso, vai voar os cabelos. Eu saio correndo, meu cabelo também vai voar. Não vou montar a cavalo. Não gosto. Não sei por quê. Não gosto. Tem medo? Não, não é que eu tenho medo. Eu só não gosto, não quero, não vou. Né? E outro dia a gente estava no centro de Londres e eu vi sabe esses cavalos real da cavalaria? É uns cavalos bonitos, né? Grande, bitelo mesmo, grande. E tinha uma policial em cima de um cavalo desse tamanho. A mulher desceu do cavalo, o cavalo dava quase 2 dela. E aí a gente leva a pensar, rapaz, como é que pode uma moça frágil, pequena, domar um bicho desse tamanho? Não é ela que doma. Quem é que doma o cavalo?
é o freio, que está ali onde? Na língua dele. Porque quando ela puxa, aquilo espreme a língua dele e machuca, e dói. E aí o que ele faz? Obedece. Obedece. Se ela solta um pouquinho, o que o cavalo faz? Seus instintos, vai embora, vai andar, vai correr, sei lá, vai pular. Mas a hora que ela puxa, aquilo aperta a língua do cavalo, dói, o cavalo sente e ele para, ele obedece. É isso que Tiago está querendo mostrar para nós. É isso que nós precisamos fazer com a nossa língua, nós precisamos ter a rédea da nossa língua. Mas nós só conseguimos ter as rédeas da nossa língua se o Espírito Santo estiver realmente atuando em nós. Senão, isso é impossível. Isso é impossível. Do mesmo jeito, a nossa língua também controla a direção da nossa vida. E aqui agora tem a imagem de um navio. Tiago fala de navios grandes sendo guiados por um pequeno leme. Aí eu fui pesquisar sobre o maior navio cruzeiro do mundo. Ele se chama Icon of the Seas, o ícone dos mares. Quase 4 campos de futebol de comprimento. Ele pode carregar 10 mil pessoas, entre 8 mil passageiros mais 2 mil tripulantes. 10 mil pessoas, praticamente o tamanho de uma cidade. Tem cidade que não tem 10 mil pessoas. 14 andares. 14 andares. É um prédio. É um prédio em alto mar, né? É um edifício em alto mar. No entanto, o que mantém o curso desse navio? Um leme pequeno, se você relacionar o tamanho do navio. Claro que não é pequeno, se você chegar perto de um leme do navio desse, tá, se brincar do tamanho dessa sala. Mas se você comparar o tamanho desse leme com o tamanho do navio, é um leme pequeno. E é esse leme que direcionam, né? Assim também é a nossa língua. Ela é como um volante da alma, pequena, mas poderosa. E às vezes basta uma palavra mal colocada para nos colocar em problemas muito grandes. Uma palavrinha pequena, uma coisinha pequena que sai nos coloca em problema. Talvez você esteja insatisfeito com o rumo da sua vida. E talvez, sem perceber, os seus próprios lábios, a sua própria língua esteja sabotando o seu caminho. Tiago está dizendo, cuide do que você fala, porque as suas palavras revelam e direcionam o seu coração. O Senhor Jesus já disse isso. A boca fala do que está cheio o seu coração. A boca fala do que está cheio o seu coração. Vamos ilustrar com um pouco mais de leveza isso aqui. Existe uma história de um homem que entrou no mosteiro com um voto de silêncio. Lembra que eu falei no começo que a gente passa 14 anos da nossa vida falando. E esse homem foi para o mosteiro com um voto de silêncio, não podia falar. E ele ficou lá por 3 anos. E a regra era, você não pode falar, você tem direito a 2 palavras por ano. No ano você tem direito a 2 palavras. No primeiro ano, ele disse, cama desconfortável. No segundo ano, comida fria. No terceiro ano, eu desisto. O líder do mosteiro respondeu, não me surpreende. Desde que você chegou, tudo que você fez foi reclamar. Tem que desistir mesmo. Se você só tem boca para reclamar, se você só tem boca para achar as coisas, se seus olhos só enxergam as coisas que são ruins, se a sua língua só sai coisa do seu coração que passa pela sua boca e você profere palavras de reclamação, então você tem que sair mesmo, vá com Deus. Vá com Deus. E isso não surpreende ninguém, surpreende? Não. Então as palavras dizem muito sobre o que está aqui dentro, né? Elas apontam para onde estamos indo, o que nós estamos pensando, o quão contentes ou descontentes nós estamos. Começa aqui, passa por aqui e sai por aqui. Então Tiago, ele nos ensina que se queremos que a nossa vida siga na direção certa, nós precisamos começar com o controle da nossa língua. Vamos nos ocupar com coisas que realmente valem a pena. E aí, dos versos 5 a 8, o Tiago ainda vai adiante. Primeiro ele diz que a língua dá direção. Agora ele diz que a língua ela é perigosa e destrutiva. Os versos 5 a 8 que nós lemos.
Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja, ela é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, em um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue dominar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Irmãos, não são necessárias muitas palavras para causar grandes estragos. Não são necessárias. Às vezes, basta uma palavra mal colocada para ferir, para destruir, para desviar do foco, para tirar a pessoa da bênção. Uma palavrinha só. Tiago, mais uma vez, nos ajuda a entender isso com imagens marcantes que ele coloca aqui. A primeira é de um incêndio. Ele diz, vejam como uma grande floresta é incendiada por uma simples fagulha. Eu já dei esse exemplo para vocês. E falei do prédio também, que já foi incendiado aqui. Assim também é com a nossa língua. Uma palavra descuidada incendeia relacionamentos. Incendeia relacionamentos. Lares, amizades, ministérios inteiros, por causa de uma palavra. Quantos casamentos foram arruinados por palavras malditas ou malditas em momentos inoportunos? Na hora da raiva, na hora da cabeça quente, na hora do problema. Quantos casamentos foram arruinados? Quantas reputações destruídas por causa de um comentário mal feito? Ou por causa de um comentário bem feito intencionando o mal? Quantas reputações destruídas? Quantas igrejas feridas por boatos e fofocas dentro, no meio, no seio da igreja? A língua, diz Tiago, tem poder não só para direcionar, mas para destruir uma comunidade. E quando você chega do trabalho cansado, cansada, mal-humorado, mal-humorada, e descarrega tudo quem está mais perto de você. Eu falo para minha esposa, né, muitas vezes, eu chego em casa meio mal-humorado, ela vem falar comigo, eu falo, tá tudo bem, amor? Eu falo, você já viu que não tá, então por que você pergunta? E eu vou descarregar nela mesmo, é quem está mais perto de mim. E aí a gente faz isso mesmo, né? Graças a Deus, no meu caso, a minha esposa tem a sabedoria para entender que não é nada com ela. O problema é comigo. E ela só ouve, fica quieta e não faz nada. Mas, nós fazemos isso. Nós gritamos com o nosso cônjuge, nós tratamos mal as nossas crianças. Até o cachorro sobra para ele. Se ainda brincar, toma um chute. Né? Se brincar, ainda sai para lá, menino. Fedorento. Se brincar, toma um chute. Eita. Foi choro sentido isso, tá vendo? No mínimo alguém falou alguma coisa ruim com ela, tá vendo? Poder da língua. Tá vendo aí o poder da língua? Ou então ela quer alguma coisa e falou não. Tá vendo que o não, que o não faz? É isso aí, né? Então nós gritamos com o cônjuge, gritamos com a cachorro, gritamos com todo mundo. Em minutos, o que poderia se tornar uma noite de paz, num ambiente saudável, se torna o quê? Um ambiente impossível de se estar no mesmo lugar. Cheguei do trabalho, estou cansado, você chegou do trabalho, está cansado, ao invés de bênção, de chegar num lugar onde você deveria chegar e trazer paz, e encontrar paz, e descansar, e sentar, e conversar, por causa do que você falou, ou do que falaram para você, esse lugar então se torna um lugar de intriga, de briga, de descontentamento, você não quer mais estar ali. E tem gente que não quer nem voltar para casa, quer trabalhar o dia todo, a noite toda, não quer nem voltar para casa. Por quê? Porque não quer ouvir reclamação, ou não quer, ou a pessoa que está lá não quer nem que você chegue. Por quê? Porque não quer ouvir as suas reclamações, porque nós só temos boca para reclamar muitas vezes. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que nós não temos problema, claro que nós temos problemas. E nós vamos passar por eles. O que eu estou dizendo aqui, é o que o Tiago está nos ensinando, é que nós devemos controlar a nossa língua.
Correto? Provérbios 21, 23, aí nos lembra: quem guarda a boca e a língua evita muitas angústias. Quem guarda a boca e a língua evita muitas angústias. E Tiago ainda usa outra imagem, a dos animais selvagens. Ele diz que o ser humano conseguiu domar muitos animais, quase todos, mas ninguém consegue domar a própria língua. Por quê? Porque isso só é possível com a ajuda de Deus. Isso só é possível com o Espírito Santo atuando em nós e através de nós. Isso só é possível quando nós damos ouvido ao Espírito que habita em nós. Porque parece que às vezes nós falamos: Espírito, fica aí do ladinho que agora eu vou brigar um pouco. Agora quem manda sou eu, você não manda nada. Fica aqui do ladinho, depois nós conversa. Depois quando eu for pedir desculpa, você me ajuda. Mas agora eu quero brigar. Parece que é isso que a gente faz muitas vezes. E isso vai além. A língua pode ser como um veneno mortal, diz a palavra. Poucas gotas já bastam. Pequenas frases que destroem. Comentários maldosos que matam sonhos. Alegria. E até a fé de alguém. Sabe aquele quando você ouve, que você fala, você compartilha um sonho com alguém, um desejo, e alguém fala: você não vai conseguir. Matou. Ou quando você fala: não, eu vou adorar a Deus, eu vou confiar no Senhor. Fala: que Senhor, que Deus, olha a sua situação. Matou. E muitas vezes isso vem das pessoas que estão mais próximas da gente. E muitas vezes isso vem da gente, para as pessoas que estão próximas da gente. É por isso que Tiago diz que nós temos que domar a nossa língua, mas para que nós possamos domar a nossa língua, nós precisamos de um novo coração. Paulo falou sobre isso. Antes de domar a língua, nosso coração precisa ser transformado. Porque lembra que o problema da língua vem porque a minha boca fala do que está cheio o meu? Então, o problema não está aqui, o problema está aqui. Então, por isso nós temos que ser transformados, corações transformados. Paulo, Efésios 4, 29, ele diz o seguinte: desculpe, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Veja, você fale, né? Você fale, se for para edificar, e conforme a necessidade. Se não tiver necessidade, Paulo diz o quê? Fique quietinho, não fale nada. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, o chamado aqui é: precisamos levar a sério o poder das nossas palavras. É pedir ao Senhor que Ele seja quem governe a nossa língua, que Ele seja quem governe os nossos pensamentos e aquele que também governa o nosso coração. Antes que ela cause estragos que não possamos mais reverter. E depois, dos versos 9 a 12, Tiago diz que a língua, ela demonstra quem nós somos de verdade. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. É estranho pensar que com a mesma boca que nós louvamos a Deus, nós também podemos ferir, humilhar, destruir. É estranho pensar isso, mas é isso que acontece. Tiago, ele se espanta com isso. E nós também deveríamos ficar espantados com isso. Como pode? No culto, nós levantamos a mão, nós cantamos, nós louvamos a Deus, te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, e no caminho para cá já estamos criticando o irmão. Já estamos falando mal do irmão, estamos falando mal da irmã. No banco da igreja nós dizemos aleluia, glórias a Deus. Segundos depois nós estamos cochichando. Você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez? Você viu o filho de fulano? Você viu o vestido da fulana? No momento nós afirmamos: você é precioso, feito à imagem de Deus. E no seguinte nós falamos: você é inútil, você é um peso na minha vida. Essas duas coisas, da mesma boca, da mesma língua.
Por isso que Tiago diz que a língua é um espelho do coração. Tiago está nos dizendo que esse tipo de contradição revela algo muito mais profundo. E esse algo profundo está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Tiago, ele compara a língua a uma fonte no final. Ele diz, se a água é doce, vai sair o quê? Se a fonte é doce, desculpe, vai sair o quê? Água doce. E se a fonte for amarga, vai sair o quê? Água amarga. E onde é a fonte? Aqui. Se você tem um coração amargo, adivinha o que você vai falar? Coisas amargas. Se você tem um coração grato, se você tem um coração transformado, adivinha o que vai sair? Bênçãos. Bênçãos. Então, se a nossa boca vive despejando palavras ásperas, críticas, palavrões, mentira ou fofoca, isso diz mais sobre o nosso coração do que nós imaginamos. Uma língua áspera vem de um coração irritado, correto? A língua áspera vem de um coração irritado. A língua crítica revela um coração amargo. A língua suja mostra um coração impuro. Mas uma língua que edifica revela um coração cheio de alegria. Uma fala gentil nasce de um coração amoroso. E quem fala com verdade tem um coração honesto. Irmãos, e quando eu digo aqui falar a verdade, não é você sair ofendendo os outros e falar assim, não, eu falo a verdade mesmo, eu sou muito honesto nas minhas palavras. Já ouviu isso? Alguém escarrou em você, falou tudo que devia e depois fala, não, é que eu sou honesto mesmo, eu falo só a verdade. Guarda a sua verdade para você, ninguém quer saber da sua verdade. Não nesse caso. Então a grande pergunta aqui que Tiago nos faz, ou nos leva a fazer para nós mesmos é essa. O que a minha fala tem revelado sobre o meu coração? O que as minhas palavras têm revelado sobre o meu coração? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Quando as pessoas nos ouvem falar, em casa, na igreja, no trabalho, qual é a imagem de Cristo que nós estamos transmitindo a elas? Porque no fim das contas, a língua revela o meu eu verdadeiro. Então, qual é a solução para o problema de controlar a língua? Vamos lá, aplicações práticas. Qual é a solução, então, para tentarmos? Primeiro, um coração novo, uma boca transformada. Foi o que eu disse antes. Um coração novo, boca transformada. Precisamos de um transplante de coração. Controlar a língua não é apenas questão de esforço, é uma questão de transformação. É por isso que Jesus não veio apenas melhorar a sua fala, Jesus veio para transformar o seu coração, para transformar a nossa vida. Paulo, de novo, escreveu sobre isso em Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Melhor ainda, melhor do que criatura. É nova criação, porque eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que nós precisamos também, irmãos, é reconhecer como Davi reconheceu e orar com humildade. Salmo 51:10, ele disse, cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51:10. Só Ele, Deus, pode fazer essa cirurgia espiritual que nós tanto precisamos. Nós precisamos vigiar nossas palavras. Mesmo com o nosso coração, com o novo coração, desculpe, nós ainda lutamos contra a nossa carne. Nós temos um novo coração, mas nós ainda lutamos contra as coisas que nós não gostamos de fazer, não deveríamos fazer. E de novo, Davi, no Salmo 141:13, ele diz, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. 141:3. James Baxter, ele disse algo muito sábio e que vale muito a pena ouvir. Eu li e agora vocês vão ouvir. James Baxter, ele disse assim, a prova de que o Espírito de Deus está em você, não é quando você fala em línguas estranhas, mas quando você controla a língua que você já conhece. A prova que você é cheio do Espírito não é quando você fala em língua estranha,
é quando você controla essa que você já conhece. Essa é a prova. Então, que nós possamos preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Tire o lixo que está no seu coração. Tiramos o lixo que está no nosso coração. E nós devemos se encher daquilo que é puro, bom e digno de louvor. Nós precisamos gerir melhor a nossa língua. Tiago, de novo, já nos alertou. Tiago 1,19. Sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1,19. Então, falar menos, ouvir mais, pensar antes de responder. Isso é sabedoria colocada em prática. Ouça, fale também, mas fale com sabedoria. Responda com sabedoria. Se Jesus controlar o nosso coração, Ele também vai controlar a nossa língua. Se Jesus realmente controlar o nosso coração, Ele também vai controlar a nossa língua. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não vou me cansar de repetir isso aqui hoje. A boca fala do que o coração está cheio. Nossa oração essa noite deveria ser muito simples e ao mesmo tempo profunda. Senhor, ajuda-me a usar a minha língua para abençoar e não para ferir. Senhor, ajuda-me a usar a minha língua para abençoar e não para afastar, para trazer para perto e não para jogar para longe. Senhor, me ensina a ser mais fugiu a palavra. Grato. Ensina a ser mais grato. Me ajuda a parar de reclamar tanto. Sabe, eu já compartilhei isso com vocês, né, um tempo atrás. Há um tempo atrás, no meu começo de ministério, já tem um tempo, inclusive, quando eu olhava para a igreja, assim, um tanto quanto vazia, eu ficava chateado. Eu falei, poxa, cadê esse povo? E eu ficava chateado com aqueles que não estavam. Mas com o passar dos anos, eu aprendi a louvar a Deus por aqueles que estão. Graças a Deus, porque vocês estão aqui. Graças a Deus, porque eu estou aqui. Quem não está, está perdendo. Quem está perdendo são eles. Nós não estamos, nós estamos aqui. Então eu comecei a olhar com outros olhos. E quando a gente começa a olhar com outros olhos, ao invés de amargura e ressentimento e tristeza, não, Senhor, graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo que estão, graças a Deus pelos que estão aqui trabalhando, ouvindo, ajudando, louvando, servindo. Graças a Deus. Quando nós mudamos os óculos, quando nós mudamos a ótica, isso é bom para mim, irmãos, isso é bom para mim, isso reflete nos outros. Né? Algum tempo, eu e minha esposa, nós tínhamos algumas diferenças, e quando nós começamos a mudar os óculos, peraí, você está vendo com os óculos assim, eu estou vendo com os óculos assim, então peraí, vamos colocar os mesmos, vamos enxergar da mesma maneira, para ver se nós chegamos no acordo, e nós chegamos no acordo, e é assim que nós devemos fazer. Nós precisamos gerir melhor a nossa língua, por quê? Porque nós temos um coração transformado, amém? Que nós pertencemos ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se Ele habita em nós, se nós pertencemos ao Senhor, se nós não declaramos apenas que Ele é Senhor, mas Ele é, que Ele não é só Salvador, mas Ele é também Senhor, então quem é que manda? Quem é que manda? Sou eu que mando? É a minha língua que manda? É a minha vontade que manda? É o meu coração que manda? Não, então vamos esvaziar dessas coisas e se encher da palavra dEle. Porque ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos dá direcionamento. E de novo, tudo isso que nós falamos aqui, direcionamento, vida, maldição, isso tudo está onde? Porque a palavra de Deus também fala de maldição, tá? Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus também fala de maldição. Principalmente quando você é desobediente. Quando nós somos obedientes, ela diz que nós seremos amaldiçoados. Então, irmãos, quando nós lembrarmos dessas coisas, que nós voltemos para a palavra de Deus. Se Jesus controlar o nosso coração, Ele também vai controlar a nossa boca, a nossa língua. Senhor, qual a oração para hoje? Senhor, ajuda-me a usar a minha língua para abençoar. Ajuda. Mantenha o meu coração puro, para que as pessoas vejam Jesus em mim, não só no que eu faço, mas naquilo que eu falo. Irmãos, como diz lá no interior, na minha terra, falar até papagaio fala.
Falar até papagaio fala, ele repete tudo que você ensina. O papagaio meu não, da minha mãe, ele pede café, ele pede pão, ele manda o cachorro calar a boca. Acho que ele ouve tanto a minha mãe falando, cala a boca, cachorro, que ele vira para o cachorro e fala, cala a boca. Então falar até papagaio fala. Ele chama o pai, ele pede café, ele canta parabéns para você, ele canta tirei o pau no gato. Porque ele ouve, porque ele foi ensinado. Agora, ele tem a intenção de falar aquilo, ou ele só está falando aquilo que ele ouviu? Não, ele não tem intenção nenhuma, porque ele não tem consciência, mas nós temos. Então eu não posso simplesmente repetir porque eu ouvi. Eu tenho que filtrar aquilo que eu ouvi. Eu tenho que entender aquilo que eu estou ouvindo para depois falar algo, ou reagir sobre aquilo que eu estou ouvindo para depois proferir algo. E não é fácil. Principalmente quem tem um temperamento um pouco mais explosivo, um pouco mais impulsivo, sanguíneo, colérico, assim como aquele que vos fala, né? Nós precisamos temperar. Precisamos temperar. Então, de novo, que a nossa oração seja: Senhor, ajuda a usar a minha língua para abençoar. Mantenha o meu coração puro para que as pessoas vejam em mim não só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu falo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar? Antes da gente participar da ceia. Peter, depois da oração, pode cortar aí, por favor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças por tudo, Senhor, absolutamente tudo que o Senhor faz em nós e tem feito em nós. Senhor, nós oramos agora como tua igreja, como teu povo, ajuda-nos a domar a nossa própria língua. Ajuda-nos a termos discernimento de espírito para falarmos e só falarmos quando necessário. E quando falarmos, que as palavras que saiam da nossa boca gerem bênção e não maldição. Que as palavras que saiam da nossa boca gerem ou produzam amor e não rancor e não raiva. Ajuda-nos, ó Pai. Coloca, como Davi orou, coloca, Senhor, um guarda nos nossos lábios. Pai, em nome de Jesus, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos ouvir o Teu Espírito e que possamos dar testemunho da fé que professamos. Não apenas como obras, como Tiago tem nos ensinado, mas hoje ele fala que a nossa fé também deve ser evidenciada por aquilo que nós falamos. Pai, que em nome de Jesus o Senhor gere transformação genuína em nós. Que possamos parar para ouvir antes de falar. Que possamos refletir antes que saiam palavras das nossas bocas, ó Pai. E que o Seu nome seja glorificado através de nós e em nós. Nós oramos, ó Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.